Vem com a gente! Está começando mais um episódio do Agro e Prosa Podcast. Os meus convidados de hoje são Luiz Fabiano Mendes, que é gerente de contas e relacionamento da Espro IT Solutions, e Lucas Giddings, supervisor comercial do eProdutor, uma empresa Espro Group. E o tema da nossa entrevista será a transformação digital estratégica no agronegócio. Rapaziada, LF, como é que você tá? Luiz Fabiano Mendes. Como vai, Divino? Uma satisfação muito grande aí poder conversar contigo aí no Agro e Prosa. Estamos bem, graças a Deus. E aqui à disposição para a gente promover uma prosa muito bacana aí entre nós, tá? Esperamos poder agregar essa conversa de alguma forma. Como é que estão as coisas aí nas terras baianas? Quente, mas com um povo bastante agradável, né? Estamos aqui participando de um evento aí do agro, né? É sempre muito gratificante, né? Essa união de tecnologia e agronegócio é algo que nos satisfaz aí, nos dá um gás aí diário para as nossas jornadas aí pelos cantos aí do Brasil, tá? Bacana, cara, bacana. O povo baiano é sensacional. O meu colega, comunicador, podcaster e supervisor comercial do eProdutor, Lucas Diniz, como é que você tá, cara? Fala, Divino, fala pessoal, tudo certo? Cara, é um prazer estar aqui, sempre acompanho aí o Agro e Prosa e agradeço o convite mais uma vez. Eu adoro falar de gestão, de tecnologia, de agronegócio, então para mim é uma conversa muito produtiva sempre. Obrigado aí pelo convite. Você tá com um podcast bombando aí no Brasil também? Estamos se divertindo. Eu digo que eu gosto muito de aprender e buscar conhecimento dá muito trabalho, então eu criei o podcast para trazer gente melhor do que eu, para fazer pergunta para elas, né? Aí eu vou aprendendo ali assim, de uma maneira mais fácil. E o pessoal aprende com a gente. Você sabe que a minha estratégia é essa também, né? Rapaziada, legal. Vamos falar então de tecnologia. Vamos começar falando de uma pesquisa da FGV que saiu recentemente. Ela diz que a transformação digital estratégica está impulsionando essa renovação, ou posso chamar até de substituição dos sistemas de gestão das empresas. E eu gostaria de saber de vocês o seguinte: por que isso se tornou uma exigência nesse cenário atual? Fica mais fácil a gente compreender, né, essa pesquisa, essa mudança, né? Imaginando aqui que o agro tivesse que voltar a utilizar implementos manuais, né, que não fossem mecanizados ou que não tivessem aí toda uma tecnologia embarcada, né? Esse é o cenário que nós vivemos, né? Nós entramos numa jornada de transformação digital sem volta, né, onde realmente, que nem o foguete, né, não tem ré, é só para frente, né? Então, naturalmente, que o agro aí já tem um potencial no investimento em novas tecnologias há muito tempo, né, no que tange aí a questões de implementos agrícolas, né, colheitadeiras, né, sempre uma tecnologia de peso, né, envolvida em todos esses equipamentos, né, e isso tem se expandido também para suas camadas de aplicação. Então, se tornou cada vez mais necessário, né, para o agronegócio, para os grandes produtores, para as empresas, para produtores em crescimento, né, realmente promover essa gestão, essa transformação digital dentro da sua empresa, dentro do seu negócio, né, através de camadas de aplicação aí que sejam mais eficientes e gerenciáveis, né? Hoje em dia é necessário ter sistemas, ter tecnologias, né, que sirvam o produtor, que sirvam a agroindústria, né, transformando realmente o dado em informações confiáveis e que possam aí trazer um grande diferencial competitivo no mercado, tá? Isso aí. Divino, complementando um pouco o LF aqui, eu sempre digo o seguinte, que a tecnologia ela criou uma disrupção no espaço-tempo, né? Ou seja, o que antes a geografia era um empecilho, porque o Brasil é muito grande, a tecnologia vem para integrar toda essa frente. E a velocidade de informação, como ele muito bem falou aqui, o LF, né? Então a gente ganha agilidade para trabalhar as mesmas informações que sempre existiram, mas agora num curto espaço. Então, as empresas que vão tomando essa iniciativa, vão integrando ferramentas, plataformas, soluções tecnológicas dentro do agronegócio, seja fora da porteira ou dentro, tem muito a ganhar e já estão na frente. Ô Lucas, essa palavra disruptivo, ela veio assim, numa velocidade muito grande. Eu acho que as tecnologias da mesma forma. Como é que as empresas e os próprios produtores rurais tiveram que se adequar para acompanhar essa velocidade tão grande da tecnologia?
Bom, nós temos um gap aí no seguinte aspecto. As tecnologias estão sempre na frente, as soluções, né, o TI. Porém, nós temos um gap de conhecimento que é necessário buscar para acompanhar isso aqui, porque senão essa implementação, ela logicamente dá um pouco mais trabalho. Claro, nós temos dois perfis aqui trabalhando. Nós temos a agroindústria, que já está bem avançado, e nós temos as fazendas, o produtor, né? Então, essa busca de conhecimento para conseguir aproveitar ao máximo essa tecnologia e toda essa conciliação de informações, ela é necessária, né? Então, isso vem acontecendo, esse aperfeiçoamento da tecnologia de um lado, mas do outro lado, esse conhecimento, né, essa prática de usabilidade dessas novas tecnologias. Então, assim, por isso que é um caminho de mão dupla, né? Tecnologia de um lado, a educação aqui e o conhecimento do outro, e aí vai embora. Cara, essa parte da educação, ela é fundamental, ela é muito necessária. LF, voltando ainda lá no estudo, ele menciona que o agronegócio é um dos setores que mais investe em TI. Eu acho que daí essa relevância que ele tem assumido cada vez mais. Quais são os motivos, cara, que levaram as empresas do agronegócio a adotarem novos sistemas integrados de gestão? Acho que o grande aspecto está em não perder tempo, né, Divino? Hoje a empresa ela precisa trabalhar com a informação de uma forma muito ágil, né? Uma análise preventiva muitas vezes já não é mais suficiente, ela precisa ser preditiva, né? Então, como é que você realmente faz com que você tenha essa informação na mão, né? Então, hoje a exigência, né, de aplicações aí mais robustas, ela diz respeito a isso, né? Então, fazer o dado trabalhar para você, como a gente comenta, né? Então, hoje acaba se tornando uma necessidade e não mais um diferencial, né? Você ter essas informações sempre à mão para que você consiga melhorar a tua eficiência operacional, trabalhar uma redução de custos, né? Trazer uma resposta mais rápido para as mudanças do mercado. Né? O agro está sujeito aí a questões climáticas, né? Isso a gente sabe é o nosso principal desafio no setor. Então, ele precisa agir rápido, né? Precisa agir rápido diante de uma questão climática, precisa agir rápido diante de uma questão de variação de mercado por conta das variações em termos de commodities, né? Então, isso tudo exige, né, que as empresas, elas revistam, né? E a gente vai percebendo que empresas que não reconhecem, né, essa necessidade do investimento, infelizmente, elas acabam ficando para trás, né? E, às vezes, esse tempo de retomada, ele custa caro, né? Então, é muito melhor que as empresas, no cenário atual, elas já passem, né, a ter uma reflexão, né, dentro de um cenário de TI. A gente fala muito também, Divino, de uma TI estratégica, né? Não uma TI operacional, né? Então, nós conversamos também junto aos nossos clientes, né, que ninguém melhor entende do negócio deles do que os próprios, das pessoas que estão envolvidas com a empresa. Então, você pegar essas pessoas que conhecem do negócio das suas corporações, né, das suas organizações, e colocá-las para trabalhar com iniciativas de inovação, isso traz um ganho muito grande, muito alto, né? Então, transformar a TI numa TI estratégica é também um dos grandes focos aí voltados para essa jornada aí de transformação e de investimentos, tá? Quando você fala de TI estratégica, resumindo isso assim, uma linguagem bem coloquial para que todo mundo entenda, o que você quer dizer com isso? A TI estratégica é você estar focado naquelas iniciativas que vão impulsionar o seu negócio, né? Então, por exemplo, se hoje um controle que você muitas vezes exercita ele através de uma prancheta, através de um papel, você trazer isso para uma solução de mobilidade, por exemplo, já traz um ganho e uma eficiência operacional maior, né? Diminui ali margens de erro, né? Você ter a possibilidade de utilizar sensoriamento, né, para você poder fazer a coleta dessas informações de uma forma automática, online, e não de forma manual. Isso tudo é trazer a TI para uma TI estratégica, proporcionando aí uma eficiência operacional de menor tempo, né, de resposta. Bacana, eu acho que agora ficou mais fácil de entender. A implementação do SAP, o S/4HANA, tem sido uma escolha comum para essas principais empresas do agronegócio, essas empresas de ponta mesmo. Quais são as vantagens desse sistema e como é que ele atende a essas necessidades que são específicas, muito específicas mesmo desse setor? Hoje o S/4HANA, né, que é uma geração específica, né, de desenvolvimento do SAP, né, o SAP, que é uma solução aí de nível global.
ele tem sido muito buscado aí pelas grandes corporações por conta da sua robustez, né? Então, a gente pode focar aqui o S4HANA em 3 grandes pilares, né? Quando se trata de aliar o uso dessa solução aí para o negócio, tá? Então, a gente fala do pilar da governança corporativa, né? Então, significa você trazer melhores práticas de gestão do mercado para o seu negócio, né? Então, a gente fala que existem muitos processos dentro das empresas, Divino, que são commodities, né? Como é o termo utilizado dentro da agricultura, né? Então, você tem os seus módulos administrativos, financeiros, né? Esses são módulos que você consegue, o S4HANA ele já proporciona você trazer práticas mais adotadas de mercado para o seu negócio, né? E aí você vai trabalhar as especificidades ali mais voltadas para aquilo que é o seu core, né? Então, a gente tem a questão de grandes produtores, a gente tem o cenário de traders, temos o cenário de cooperativas, de agroindústrias, né? Seja no setor de produção ou até mesmo na revenda de insumos, né? Então, cada qual com as suas particularidades, aí você trabalha o diferencial dentro daquilo que é o seu core do negócio, né? O outro pilar seria a questão da efetividade financeira, né? Então, o SAP ele trabalha dentro das grandes normas, tanto locais quanto internacionais, e essa robustez também proporciona uma melhor visibilidade para o mercado, né? Então, o mercado reconhece, né, que quando a empresa ela atinge o seu potencial, né, e escolhe aí o S4HANA para fazer parte da sua gestão empresarial, o mercado entende que essa empresa ela está realmente se preparando para um salto maior, né? Então, a empresa ela vai crescendo, né? Ela vai com as soluções que ela possui, chega um momento é preciso dar um salto disso, né? Realmente você fazer esse salto em termos de mercado. Então, esse pilar também da eficiência financeira, efetividade financeira, também é um principal fator relacionado com esse S4. E outros 2 pilares, a eficiência operacional e a questão da comunicação com o mercado, né? Então, a eficiência operacional por conta de processos muito bem estruturados, né? Isso permite com que as empresas elas possam ter uma apuração melhor do seu custo, melhor do seu resultado, né? Ela permite também uma flexibilização. Então, a empresa, dentro de um conceito, por exemplo, de integração, lavoura, pecuária e floresta, né? Hoje, de repente, ela está ali mais focada na agricultura, de repente, ela quer trazer para dentro do seu contexto, dentro do crescimento, né, que o produtor tem buscado, né, e que o Lucas comentou. Às vezes ela quer ampliar o seu negócio, ela quer, de repente, abrir uma operação de uma fábrica de ração, ela quer abrir uma operação de transporte. É uma plataforma que ela está pronta para tudo isso, né? Você vai trazendo esse teu crescimento de uma forma rápida para dentro da empresa. E também o reconhecimento do mercado. Então, instituições financeiras, por exemplo, reconhecem que se a empresa está partindo para um S4HANA, ela possui um grau de maturidade, ela busca uma eficiência operacional, ela busca rastreabilidade das suas informações. Então, o SAP ele é muito robusto nessas questões também. E a questão de você ter uma efetividade, tanto na questão de apuração de custo, de resultados, na parte fiscal, na parte da contabilidade, tudo isso numa mesma plataforma, tá? Então, esses são os principais pilares aí, Divino, que tem levado aí empresas em crescimento e até mesmo grandes empresas a buscarem a plataforma do S4HANA, tá? Olha, eu acrescentaria um outro pilar aí, me corrija se eu estiver errado, segurança. Com certeza. Com certeza, a segurança da informação, né? Hoje o dado ele tem um valor imensurável, né, Divino aí no contexto das empresas, né? E você trabalhar a segurança aí dentro de um contexto empresarial é um pilar extremamente importante, principalmente no mercado que tem caminhado cada vez mais para informações na nuvem, né? E você garantir aí a rastreabilidade e a segurança dessas informações, certamente. Lucas, você é o gerente de contas do e-produtor. O que é esse e-produtor, cara? Para quem ele é direcionado e de que maneira ele é usado? Bom, o produtor é uma plataforma de gestão para propriedades rurais, fazendas, né? Tanto na agricultura como pecuária. Mas o que seria essa gestão? Bom, a gestão ela é separada em algumas frentes. Nós temos uma gestão financeira, né? E temos uma gestão a campo, que é uma gestão mais agronômica, uma gestão zootécnica. Os dois são essenciais. O produtor ele é especialista no campo, ele sabe o que está fazendo, o que ele está plantando, as operações que tem que fazer. E isso tirou muito tempo, às vezes, de ele focar na questão administrativa e financeira. Porém, a gente vive um momento no agronegócio onde a competitividade determina o crescimento de cada fazenda, de cada produtor, né? E o agronegócio está em expansão. Então, organizar essa gestão financeira, principalmente quando o produtor ele tem mais atividades rurais, né, envolvidas no negócio, é necessário porque ele
precisa controlar melhor o seu custo de produção, mas também organizar melhor um fluxo de caixa. A gente sabe que o agronegócio ele é alavancado muitas vezes por financiamentos de investimentos, financiamentos de custeio. São famílias rurais em grande maioria do Brasil, né? Então eles precisam ter uma certa transparência entre os familiares para que não haja ali problemas, né? Brigas entre eles, principalmente quando nós temos problemas com quebra de safra, né? Quando tem dinheiro tá fácil, mas quando não tem, sempre tem um desentendimento. Então, assim, a gente precisa ter essa transparência, ver exatamente a rentabilidade de cada safra, o melhor momento de comercialização, né? E isso contribui para o crescimento do agronegócio brasileiro, né? A gente sempre fala de crescimento do PIB, então gerenciando melhor aqui dentro de cada fazenda, dentro de cada propriedade rural, que a gente consegue auxiliar. E o produtor faz toda essa gestão, tá? Com uma equipe de suporte auxiliando a implementação, os treinamentos. E olha o que é legal, Divino. A maioria dos clientes hoje, quem faz a gestão é a esposa. É a esposa, é uma filha, a mulher ela tem verdade. mais disciplina, mais comprometimento, está pensando realmente na família, também está com o nome nos financiamentos, né? Na boa parte ali tem nome nos financiamentos. Certeza absoluta. Isso, uma facilidade para o aprendizado, e o produtor ele está olhando para o campo, ele acaba ficando sem tempo realmente, né? Ele nunca acabou focando nisso. A esposa ela vem, ela vai aprendendo, a gente vai ensinando ela como é que faz. Quando ele começa a olhar os resultados, facilita. Então, assim, o produtor, para quem gostaria de conhecer, a gente tem demonstrações e tudo mais, mas abrange inúmeras funcionalidades que facilitam o dia a dia administrativo da fazenda e também o do campo. E o legal que a gente falou antes de integrações, de tecnologias, né? Nós fabricamos estações meteorológicas também. Então, as fazendas estão colocando estações a campo e a gente integra elas em um módulo de campo e diz exatamente quanto que choveu em cada fase da cultura. Será que teve problemas com temperatura? Será que o clima tá bom para pulverizar hoje? Né? Porque muitos têm funcionário e às vezes ele vai para frente lá, pulverizando, e o clima nem tá favorável. Então, como que a gente está medindo isso? Essa é a pergunta que fica. Tanto a questão financeira como a campo, o produtor, você sabe, ele testa semente, testa tratamento de semente, ele testa adubo, ele testa manejo. Como que a gente está medindo isso para repetir os melhores resultados e evitar aqueles que talvez não são favoráveis? E eu, como agrônomo, a gente aprende na faculdade que tudo depende. Tá, mas depende de que necessariamente? O que a gente está medindo para chegar no produtor com informação certa e o produtor também ter essa informação para tomar a melhor decisão. Então, esse que é o foco do e-produtor hoje, ajudar o produtor a ser mais eficiente. E eu acho que o bacana de tudo isso, Lucas, é que o software, essa plataforma de gestão, ele não substitui o técnico, ele complementa o trabalho do técnico, do agrônomo, do veterinário, da pessoa que está ali a campo ajudando, né? Não, com certeza. Inclusive, facilita na velocidade da informação. A gente tem fazendas que os pragueiros vão a campo e começam a fazer as ocorrências de pragas e doenças, e no escritório já está o agrônomo lá recebendo as notificações, validando o que é certo, o que não é, interpretando melhor aquelas ocorrências, as fotos, o que o pragueiro identificou a campo. Eles são muito mais rápidos ali com a motinha fazendo esse trabalho do que ter agrônomos, diminui o custo de uma fazenda e ganha eficiência operacional. Mesma coisa as aplicações, quanto que foi tirado do estoque, como é que foi a usabilidade dessa safra, satélite, mapas de fertilidade de solo, tudo isso você vai integrando diversas informações que sempre existiram. A gente só colocou num lugar só, né, para facilitar essa gestão, seja no agronômico ou no financeiro. Além de tudo isso que vocês já colocaram até agora, que é muita coisa, que outras soluções vocês oferecem para serem aplicadas no agronegócio e quais são os benefícios diretos que elas trazem para os agricultores? Bom, o mais legal que a gente tem hoje é o sensoramento dos aviários, sensoramento completo dos aviários, tá? O primeiro ponto que eu gostaria de destacar, a gente como produtor, ele foi criado por produtores rurais. Então ele foi resolvendo problemas que eram reais do produtor rural. E um deles é esse monitoramento dos aviários em tempo real. Então, tem balanças de silo, tem balanças para o frango, ele fica pesando frango o dia inteiro. Como que está a ambiência desse aviário? Como é que está o consumo de água, o consumo de energia, o consumo de gás para o aquecimento, o custo, claro. Então, tudo isso mapeado em tempo real e o produtor consegue ver no aplicativo. Hoje, o consumo de água foi tantos 1.000 litros, acima da referência daquela genética, Cobb, Ross. E isso vem crescendo de uma maneira muito rápida, porque o mercado externo exige essa rastreabilidade. O produtor, muitas vezes, principalmente no Paraná, de onde nós somos, é um produtor mais investidor já do que o produtor que está lá dentro do aviário. Então, essa informação, ela agiliza o processo,
ela dá valor ao produto final, ela ganha velocidade, porque um frango de 45 dias não pode ficar errando 2, 3 vezes no manejo, né? Então, assim, nós precisamos entender exatamente o que aconteceu para evitar no futuro e aonde nós podemos melhorar com investimentos para conseguir converter melhor esse frango. Então, essa questão do monitoramento em tempo real na avicultura de corte é algo que a gente é pioneiro no Paraná, e principalmente no Brasil, porque o Paraná é o carro-chefe da avicultura hoje. Então, assim, é um dos nossos, uma das frentes que a gente tem mais orgulho, porque a gente também é avicultor, né? Então, a gente não testou isso lá em outras granjas de terceiros. A gente foi lá, adquiriu uma granja, colocou, testou lá, faz 5 anos que isso já estava a campo, e hoje aí já estamos no mercado levando essas soluções aí a diversos avicultores, integradoras também, né? Que tem aí os abatedouros de frango. E aí, Divino, complementando até o que o Lucas trouxe aqui, você usou a palavra ali complementar, né? Então, realmente, Divino, o Grupo S-Pro, né, ele existe há mais de 15 anos, né? E a nossa trajetória sempre foi no agro, né? Sempre com esse propósito, né? De buscar complementar as necessidades dos nossos produtores, da nossa agroindústria, né? Dentro do setor. Então, assim, quando se trata de Grupo S-Pro, né? Você veja que interessante, né? A gente começou explorando ali um pouco da questão da plataforma do S4HANA em si, né? Ou seja, focado mais numa questão gerencial. E o Lucas trouxe para nós aqui muito um pilar lá na ponta, né? Na fazenda, lá na agricultura, né? Tudo que se desenvolve naquela esfera. Hoje o nosso grande objetivo, e ele já é algo que a gente consegue tangibilizar, é o cruzamento entre essas duas pontas, né? Então hoje o grande diferencial da S-Pro como grupo é a interação entre esses ecossistemas como um todo. Então interessa para a agroindústria saber o que está acontecendo lá no campo, né? Se o comportamento climático monitorado por uma estação durante o desenvolvimento da planta demandar uma necessidade técnica maior pelos meus técnicos lá na indústria, se ele vai demandar uma necessidade maior em termos de aplicação de um determinado insumo específico por conta daquele comportamento lá no campo. E principalmente se lá na frente eu vou ter um impacto de comercialização daquela produção diferente do que eu planejei. Então essas coisas todas, né, se elas não estiverem conectadas, eu perco muito com isso, né? Então o grande objetivo estratégico, né, da empresa como um todo, cada qual aqui dentro do seu setor, é realmente fazer com que essas coisas elas se conectem, né? Então, como o Lucas trouxe aqui o exemplo de uma das nossas aplicações, ou seja, você automatizar todo um cenário aviário, né, a granja, que o pessoal conhece aí também comumente, é fazer com que efetivamente você consiga garantir que aquelas informações durante o desenvolvimento de um lote da produção do frango, por exemplo, ele reflita, né, no cenário agroindustrial, porque é ali que eu tenho a gestão dos meus insumos, né? É ali que eu tenho uma necessidade, um planejamento para fornecimento de ração, é ali que eu faço uma eficiência operacional logística para o fornecimento dessa ração, e depois para fazer toda a parte do apanho, da coleta, né, e levar esse animal para ser abatido aí dentro do cenário da agroindústria. Então, essa conectividade é o que gera aqui dentro do nosso grande propósito. E a palavra complementar, que você muito bem utilizou ali, é isso, né? Nós complementamos a necessidade aí do setor com o uso daí da tecnologia e da inovação, tá? Lá no início da nossa prosa, a gente falava dessa velocidade de mudança, né, da tecnologia. Aliás, tem coisa que já nasce morta hoje, né? Você fala, nossa, nasceu um negócio que vai mudar, vai transformar tudo. Daqui 6 meses, aquilo lá já ninguém fala mais e já tem outra coisa que é a bola da vez e tal. Mas olhando para frente, a gente sempre tem que ter um olho no futuro, né? Quais são essas perspectivas para o setor nos próximos anos, em termos de adoção de novas tecnologias e sistemas integrados de gestão? Bom, todo o agronegócio ele está cada vez ficando mais competitivo. Tanto na agroindústria, que já está um pouco mais avançada em questões de tecnologias, como dentro da porteira ali das fazendas, que isso está vindo à frente agora com muito mais velocidade. E quando a gente fala de tendências, né, a gente sempre está começando agora, porque está na moda, pensar em inteligência artificial. Para o pessoal que está pensando sempre em inteligência artificial, é importante lembrar que para ter inteligência artificial é importante ter muito dado mapeado primeiro. Então, assim, em que passo que você está, né, produtor rural, você que é um gestor, você que é um executivo de alguma agroindústria, em que passo de informação que você tem organizado hoje para lá no futuro você querer utilizar uma inteligência artificial, que a gente hoje diz como tendência. Então, o primeiro passo é, vamos mapear tudo, vamos organizar, vamos principalmente deixar isso integrado, porque o crescimento do agronegócio, a gente quer fazer o quê? Reter dinheiro no país, né? Então, quando a gente corta um custo de produção
o dinheiro fica no interior. Quando a gente melhora uma comercialização e o produtor consegue rentabilizar melhor, a agroindústria também consegue rentabilizar melhor, o dinheiro fica no país. Quando a gente acerta o time dos financiamentos, o dinheiro fica no interior, fica ali para o produtor. Então, tudo isso vem para agregar valor ao agronegócio como um todo e, assim, juntos a gente consegue fazer um Brasil muito mais forte, né? Uma agricultura muito mais forte. A gente manda muito bem já nas questões técnicas de campo, mas tudo isso que a gente está fazendo, quanto mais a gente mapear lá no futuro de inteligência artificial, ela ficará muito mais fácil e assertiva também, né? E muitas vezes, começar pequeno, né, Divino também, né? Ou seja, começa com uma iniciativa pequena, né? Vai entendendo como aquilo funciona. O resultado, como você bem comentou, ele precisa ser rápido, né? Iniciativas de TI, iniciativas de inovação, elas precisam trazer um retorno rápido, porque senão elas já ficaram para trás, né? E aí você vai agregando, entendendo, né, como que isso vai transformando a tua empresa e vai trazendo e vai entendendo qual que é o valor representativo daquelas soluções. E tudo tem que se explicar, né? Mesmo o produtor dentro de casa, ele precisa explicar para a esposa em relação ao investimento que ele faça, né? No cenário agroindustrial nem se fale, né? Então, essa é uma questão de você ir experimentando, né? Eu tenho um caso de um cliente que me chamou muito a atenção, né, que falou, poxa, mas eu tenho uma solução para monitoramento de dados climáticos na nuvem aqui, eu tenho uma solução de IoT ali, mas como é que eu faço chover com esse monte de nuvem, né? Então, esse é o ponto, né? A gente realmente começar de uma forma pequena, gradativa e ampliando isso, né? Essa vivência de tecnologia, o agricultor, né, o produtor, o agronegócio, ele já tem, ele já possui, né? É só a gente reparar aí nos grandes implementos que são utilizados aí na produção. Então, é mais uma questão de você trazer isso para uns pilares aí, como o Lucas comentou, né, da agroindústria 4.0, aí já explorando outros conceitos relacionados à inteligência artificial, né, o Big Data, né, e aí a gente vai trazendo tudo isso para dentro de um contexto do agro, e isso é bacana demais, tá? Com certeza tem muitos gestores de empresas que estão nos assistindo, nos ouvindo agora, e que estão pensando, puxa vida, eu tenho que adotar um sistema de gestão, um sistema integrado de gestão na minha empresa. Quais são os pontos a serem considerados nessa tomada de decisão e quais os benefícios, sim, ele pode esperar dessa mudança, dessa transformação digital nas operações da empresa? Quer comentar, Lucas? Bom, quando eu penso em fazendas, né, a propriedade rural, famílias rurais, ou mesmo quando são sociedades, né, ele precisa ter uma noção de que alguém tem que estar ali no pé do baralho, puxando essa frente da organização, seja ela a técnica ali com um agrônomo, alguém de campo, seja ela administrativa financeira. Então, assim, ele precisa dar essa organização para alguém que puxa essa frente, né, porque o produtor, às vezes, pegar para si para fazer, ele não vai ter tempo, ele acaba deixando de lado. Eu digo que a gestão ela é que nem academia, assim, sabe? Se você pagar, não vai funcionar, você tem que estar indo malhar todo dia. Então, a gestão, ela precisa dessa dedicação, principalmente no início, quando ela é uma mudança de rotina. Então, a organização, ela exige disso, tá? Então, o produtor que ele vai começar a organizar agora, ele tem que ter isso em consideração. Segundo ponto, o que é a sua dor primeiro? A sua dor é custo de produção? A sua dor é uma gestão melhor no fluxo de caixa, porque você tem muito financiamento, muito endividamento? Não, a sua dor, às vezes, ela é no campo, né? Você não tem... Onde eu posso melhorar aqui no campo para ser mais eficiente, aumentar a produtividade, diminuir custo? Aonde é a sua dor? Porque daí você vai buscar soluções que a gente vai e foca nisso para ajudar o produtor rural em primeiro lugar. Então, essa é a frente. Claro que a gente tem toda uma ajuda, né? Tem toda uma equipe de suporte que auxilia ele, uma esposa, uma secretária, mas é importante ele ter essa visão. Qual que é a dor que eu quero resolver em primeiro lugar e de que maneira a gente leva isso adiante? Porque soluções nós temos para todos os ramos, tá? Para todas as frentes, independente do tamanho do produtor. Nós temos produtor hoje de 17 mil hectares e tem produtor de 80 hectares. Tá? O mais importante é o de 80, porque se ele errar muito, ele tira da boca da família, né? Então, assim, a gestão é importante do grande ao pequeno, mas ele precisa saber qual que é o problema primeiro que eu quero resolver, buscar conhecimento, às vezes, para entender melhor de uma gestão, né? Porque é algo mais recente. A gente sempre falava de custo. Tá, mas se eu errar o time do fluxo de caixa aqui, eu fico sem dinheiro, eu tenho que forçar uma venda de grão no mercado agora que ele está em baixa. E aí, eu estou perdendo dinheiro. Então, assim, o que é isso? É falta de planejamento. A gente precisa planejar os próximos meses, né? Organizar essa previsão de fluxo de caixa no futuro para conseguir ter estratégias para
para alavancar o negócio. Então, esse produtor, ele consegue fazer isso hoje com uma ferramenta como a do produtor, mas principalmente ele tem que ter essa força de vontade de saber o que ele quer resolver primeiro, né? E no cenário agroindustrial, Divino, não é muito diferente, né? O nosso foco também é nos desafios da empresa. Então, se eu pegar uma empresa do segmento de sementes, por exemplo, né, eu tenho os desafios específicos do setor. Né? Então, ele precisa fazer um beneficiamento eficiente, né? Ele precisa gerir bem os seus estoques, né, em relação a essa produção, porque a janela é muito curta, né, entre o cenário que você produz, né, focado aí em semente, e você precisa fazer a distribuição disso para a próxima safra. Né? Então, eu tenho um desafio logístico, né, muito grande e que muitas vezes não permite, né, ao cenário da agroindústria errar. Então, ele precisa ter uma gestão eficiente desse grão que foi produzido, dessa semente que foi produzida no seu armazém, para que ele tenha efetividade no momento em que ele precisar fazer a entrega, no momento que ele precisar fazer o embarque. Né? Porque uma vez que você erra a entrega de um determinado produto, né, e isso chegou lá na ponta, o impacto disso retornar ele é muito grande. Então, a gente vai trabalhando, Divino, né, para esses executivos que estão nos assistindo, né, a gente vai trabalhando voltado e focado nas dores, nos desafios de cada segmento. Citei o caso da sementeira, né, a gente tem o caso de grandes produtores, né, que fazem ali uma integração também no contexto, envolvendo toda a parte pecuária, né, e mapeando esses desafios, né, com todo esse conhecimento que a gente vai adquirindo aí com o passar do tempo, e aliado ao uso da tecnologia, que a gente com certeza aí vai conseguir ajudá-los aí na sua jornada de transformação. E ele é muito focado sempre numa eficiência operacional, né? Ter o custo cada vez na mão, como eu comentei e falamos aqui, né? Ter o dado ali trabalhando para você, né? Esse aí é um dos grandes objetivos e o caminho é esse, né? É sempre focado nos desafios, né? E nessa intenção de realmente obter aí uma eficiência operacional mais efetiva dentro do seu negócio. Luiz, quem quiser entender um pouco mais das soluções de vocês, onde é que encontra a Espro, o IT Solutions, onde é que vocês estão aí nesse mundo virtual? Não podemos ficar para trás, né, Divino? Então, hoje o Grupo S Pro, né, está presente nas nossas diversas redes sociais, né? Então, a gente tem o nosso, estamos presentes no Instagram, estamos presentes no LinkedIn, né? Então, hoje S Pro Group, né, ou Spro IT Solutions, né, são os nossos canais aí onde as pessoas aí vão poder nos encontrar aí, tá? Show. E o Cara, produtor também. brigadão, viu? Tá? O produtor é rede social, @eprodutor.br, né? E o site, tem o nosso site lá, se procurar no Google vai achar com certeza, né? Aí tem uma equipe lá que pode dar uma demonstração para os produtores, é muito tranquilo e rapidinho também, né? Bem simples fazer, gratuito. Dá para ele fazer uma degustação, Lucas? Dá. Quem quiser conhecer, chama lá, o pessoal agenda, entende um pouco a demanda, porque sabe o que é legal? A gente tem produtor de açaí, tem produtor de café, tem produtor de grãos, de ave, de suíno, de peixe. Legal. De eucalipto, então assim, a gente entender um pouquinho dele, faz uma demonstração e vê como é que funciona. Gente, vocês estão parecendo dupla sertaneja, estão afinadinhos os dois, viu? Luiz, obrigado, cara, show de bola, foi um prazer conversar com você, viu? Obrigadão. Divino, sou eu que agradeço aí a oportunidade, né? Diferente um pouco do Lucas aqui, que já está mais presente nessa rede social aí e tudo mais, eu estou mais num cenário ali um pouco mais reservado, mas gostei demais aí da oportunidade de termos essa conversa, espero a oportunidade de podermos conversar outras vezes. Fica aí as portas abertas também para conhecer a S Pro, né? As nossas soluções, né? A gente fica aí sempre à disposição e uma satisfação muito grande aí, agradeço pela oportunidade de participar e agradeço também a todos os ouvintes aí por estarem nos acompanhando, tá? Obrigadão. Lucas, aproveita, cara, faz um jabá aí do seu podcast. Não, claro. Para quem gosta de ouvir o podcast na estrada, no trator, tá lá, às vezes eu recebo foto tirando um leite, o pessoal tá lá ouvindo o podcast, acompanhe o AgroJovem Podcast, também está presente no YouTube, está presente no Spotify, aí todas as plataformas, né, de podcast. E também, claro, rede social, estamos lá, TikTok, onde é que der para postar alguma coisa, a gente está postando, né? E falamos olha só, Divino, falamos de gestão de propriedades rurais, falamos de tecnologias, empreendedorismo no campo, liderança, né? Porque não adianta nada a gente ter, às vezes, toda uma frente de gestão e faltar um bom líder ali. Então, como é que a gente faz? A gente conversa com produtores que fazem acontecer, que estão dando certo, e de vez em quando alguns produtores que deu tudo errado para servir como exemplo, né? Porque o nosso público hoje é de produtores rurais, e às vezes trazemos alguns especialistas ali para dar alguns insights aos produtores, né?
sempre tentando ajudar o produtor rural também a ser mais eficiente, aí, melhorar a sua gestão, a questão hoje da governança familiar também. Então, tudo a gente vem trazendo cases de sucesso para ele aprender junto com outros produtores, que às vezes nós não temos, às vezes, um vizinho referência, mas no Brasil tem muita gente boa, e a gente tem que mostrar isso, né? Então, fica à vontade aí quem quiser acompanhar o AgroJovem Podcast. Legal, cara, é um baita no comunicador, hein, gente? Obrigado. Abraço para vocês, gente. Valeu, abraço, Divino. Obrigado mais uma vez. Vamos fazer um episódio lá também daqui uns dias. Fechou? Com certeza. Gente, eu conversei hoje com duas feras, com o Luiz Fabiano Mendes, que é gerente de contas e relacionamento da S-Pro IT Solutions, e com o Lucas Giddings, que é o cara do AgroJovem Podcast e é supervisor comercial do eProdutor, que é uma empresa S-Pro Group. E o tema da nossa entrevista foi transformação digital estratégica no agronegócio. Se você gostou dessa prosa, deixa um gostei, deixa um comentário, compartilhe com outras pessoas e se inscreva nesse canal. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa. Tchau, tchau.